direito previdenciário, legislação especial, auxílio emergencial. Diante da quantidade de informação e da quantidade de perguntas que têm sido feitas, das dúvidas em relação ao auxílio emergencial, eu resolvi fazer essa aula explicando detalhadamente o que é, quem pode receber e como receber esse auxílio. Bom, esse auxílio emergencial, ele tem sido chamado carinhosamente, entre aspas, de Corona-Voucher. E ele nada mais é do que uma medida excepcional que foi criada pela Lei 13.982 para tentar combater os efeitos econômicos que estão sendo projetados por conta da Covid-19. Essa medida excepcional, como o nome já diz, é um auxílio financeiro que será dado para algumas pessoas. Esse auxílio será de 3 mensalidades de R$ 600, podendo ser prorrogável por mais tempo. Entretanto, quando eu fui estudar a lei, eu percebi uma malandragem do legislativo muito grande. E aí eu resolvi mostrar aqui antes de continuar a explicação. Todo mundo tem se perguntado de onde vai sair o dinheiro para pagar esses bilhões de reais que serão dados aos trabalhadores ou não trabalhadores, aqueles que têm direito a receber esse auxílio emergencial. E aí eu descobri que a Lei 13.981, de 24 de março de 2020, tinha aumentado o valor de corte de quem tem direito a receber o BPC, ou seja, a renda mínima que permitiria o recebimento do benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que é dado para idosos que não têm condições financeiras e para os portadores de deficiência que também não têm condições financeiras. Esse valor era de 1/4 do salário mínimo e foi ampliado para metade do salário mínimo. Portanto, as pessoas que recebessem até R$ 522,50 poderiam receber um salário mínimo de BPC como auxílio. Isso na Lei 13.981. Entretanto, um dos primeiros artigos que criam o auxílio emergencial volta atrás na ampliação do corte do BPC. Isso em 2 de abril de 2020, pela Lei 13.982. Voltando, portanto, o BPC a ter o limite de renda familiar de R$ 261,25. Então, boa parte do dinheiro do auxílio emergencial, podemos dizer que saiu dos velhinhos e dos portadores de deficiência que não têm condições de arcar com suas rendas. Isso é bem interessante. E eu gostaria de deixar uma pergunta no ar antes de continuar, por que não tirar os penduricários, que são aquelas verbas, acessórias, todo mundo já conhece, né? Está cansado de ouvir, dos políticos e do judiciário. E também, por que não diminuíram a quantidade de políticos? Porque dizem que nós temos uma quantidade muito grande de políticos, mas é a legislação, é a Constituição que fez isso. Ué, mas a Constituição diz que o poder do Estado é do povo. Porque numa economia digital dá para ter realmente menos políticos, ou não. No entanto, não é para isso que nós fizemos a aula. Voltando então à questão do auxílio emergencial, temos que saber quem pode ser os beneficiários dessa renda. Em primeiro lugar, podemos falar que até 2 membros do grupo familiar podem receber esse benefício. Portanto, o grupo familiar pode ter uma renda de R$ 1.200, pois cada cota será de R$ 600 e cada membro pode receber até 600. Sendo 2 membros, nós teremos então um grupo familiar ganhando até R$ 1.200. E a lei cria também uma condição especial, onde uma mulher que seja chefe de família monoparental, ou seja, uma mulher que seja mãe de filho e que não tenha marido. Essa poderá receber até 2 cotas do auxílio emergencial, o que me parece bem correto, afinal de contas, se 2 membros de um grupo familiar pode, uma mãe, que é um grupo familiar único, não poderia? Então parece bem justo isso. No entanto, você não achou que o dinheiro fosse sair facinho, né? Então, existem alguns requisitos para receber essa grana. E nós temos requisitos negativos, que são aqueles que os beneficiários não podem ter, e os requisitos positivos, que são aqueles que os beneficiários devem ter ou devem preencher. E vamos começar pelos requisitos negativos, começando pelo fato de que o beneficiário não pode ser menor de 18 anos, então somente maior de 18 poderá receber. Outro requisito
é que essa pessoa não pode ter emprego formal. Portanto, ele não poderá ser registrado na CLT, ou seja, não pode ser registrado na carteira de trabalho, e não pode ser agente público. Isso daqui é uma coisa interessante, porque por que um agente público iria receber o BPC? Outro requisito negativo é que esse beneficiário não pode receber benefício previdenciário, portanto, aposentado, afastado do INSS e outros que recebem benefícios previdenciários convencionais não poderão receber esse benefício. Logicamente, porque já recebem o benefício. E também não receberão o benefício aqueles que recebem benefícios assistenciais. E mais um pouquinho à frente nós vamos falar sobre isso. Entretanto, existe uma exceção, que é o caso do Bolsa Família. Portanto, se o possível beneficiário do auxílio emergencial receber Bolsa Família, ele receberá o auxílio emergencial. E isso acontecerá de ofício, ou seja, de forma automática. O INSS vai passar a pagar para ele o que ele receber a mais. Então, se ele receber a mais o Bolsa Família, porque tem Bolsa Família que é mais do que R$600 no conjunto todo, ele receberá o Bolsa Família. Entretanto, se o auxílio emergencial for maior, ele receberá automaticamente pelo INSS o auxílio emergencial. E você, que recebe o Bolsa Família, não precisa fazer mais nada do que esperar para receber o novo valor. É que, infelizmente, isso deve demorar um pouquinho, porque o governo é lentinho. Outro requisito negativo que retirará esse benefício de muita gente é quem, em 2018, declarou rendimentos superiores a R$ 28.559,70. Portanto, se você fez a declaração de imposto de renda ou declarou de qualquer outra forma que você ganhava mais do que R$ 28.559,70, também não poderá receber esse auxílio emergencial. E aqui vai uma questão interessante. Em relação a esses rendimentos, você precisa entender que são rendimentos brutos. Então, são todos os rendimentos, antes de descontados, os descontos obrigatórios de qualquer tipo. Outra questão que vai cortar também mais um tanto de pessoas será a questão da renda. E nesse caso, nós teremos que a renda por cabeça ou per capita deve ser inferior ou igual a meio salário mínimo, portanto, R$ 522,50, dentro de um determinado grupo familiar, e que a família como um todo, ou o grupo familiar, não receba mais do que 3 salários mínimos, o que equivale aproximadamente a R$ 3.135. E a lei fala que o somatório para você chegar a essa renda, ou seja, o somatório dos rendimentos, é a renda bruta total, retirando as transferências de rendas federais. E as transferências de rendas federais são o programa Bolsa Família, o programa de erradicação de trabalho infantil, o Pró-Jovem Adolescente e o benefício de prestação continuada. Então, quando você fizer a soma dos valores recebidos pelo grupo familiar para o cálculo dos 3 salários mínimos, se você recebe alguma dessas rendas, poderá retirar esse valor e o valor que sobrar não poderá ser maior do que R$ 3.135. E essa renda vai ser verificada por meio do cadastro único do governo federal ou por uma autodeclaração. E o cadastro único é para aquele que já é inscrito. E nós vamos falar como se inscrever na próxima aula. Em relação à autodeclaração, é para aquele que não é inscrito. Também vamos falar como se inscrever na próxima aula. Ainda em relação aos requisitos, precisamos falar dos requisitos positivos, que, conforme já falamos, são aqueles que você deve ter para poder receber o auxílio emergencial. E aqui realmente começa o facão, porque olha só, você precisa ser MEI, ou seja, microempreendedor individual, ou ainda contribuinte individual do INSS. Portanto, você deveria estar cadastrado no INSS para poder receber essa renda de alguma forma, ou seja, por meio do microempreendedor individual ou por meio do contribuinte individual. E óbvio, se você está cadastrado, estará pagando alguma coisa para o INSS. E muitas pessoas têm muita dificuldade de pagar alguma coisa para o INSS.
Daí nós temos uma gama enorme de pessoas que não têm cadastro nenhum, trabalham de forma informal, assim como um contribuinte individual pode ser. Entretanto, não existe cadastro dessa pessoa em lugar nenhum. Daí o governo vai disponibilizar uma plataforma, que nós vamos falar na aula que vem, para você fazer o cadastro. Bom, ainda em relação ao trabalhador informal, ele pode ser empregado, autônomo ou desempregado. Agora aqui a lei fala uma coisa interessante. Se o cara é trabalhador informal e ele é empregado, então ele não é trabalhador informal. Bom, mas então ele deve estar falando que ele não está empregado, ou está empregado, mas não está registrado, o que é contra a lei. Bom, isso está meio confuso, mas deixemos isso para depois. Portanto, conforme a própria lei diz, esse empregado autônomo ou desempregado não pode estar, porque é informal, registrado na CLT ou ser agente público. E aqui vem a pegadinha do malandro. Esses camaradas informais, eles devem estar cadastrados no Cadastro Único até o dia 20/3/2020. E somente para vocês lembrarem, a lei foi aprovada pelo presidente da República em 2 de abril de 2020. Pô, então você está pensando, se a lei foi promulgada no dia 2 de abril e nós temos que o cadastro único deveria ter sido preenchido até o dia 20 de março, pô, então não tenho como me cadastrar. E aí nós vamos falar na próxima aula como fazer o cadastro no cadastro único, que é um sistema do governo. E não adianta nem correr agora, porque isso vai ser impossível. Mas aí você pode estar se perguntando, pô, então eu não vou receber esse negócio. Bom, se você tiver todos esses requisitos que foram falados até agora, você vai ter um local onde você vai poder fazer uma autodeclaração. Ou seja, para as pessoas que não estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, haverá uma possibilidade de fazer uma autodeclaração a respeito dessas informações em um local próprio disponibilizado pelo governo, que eu vou mostrar na próxima aula. Assim, nessa aula, nós vimos algumas questões relacionadas ao auxílio emergencial, como o valor do auxílio emergencial, quem são os beneficiários ou aqueles que poderão receber esse benefício, e os requisitos positivos e negativos que dão direito a alguém receber esse benefício. Na próxima aula, vamos estudar outras questões, como, por exemplo, onde fazer o cadastro, ou como se cadastrar,